מה טובו אוהליך יעקב משכנו. Shalom a todos mais uma vez. Meu nome é Fábio Pires, Moré Fábio Pires. Nós estamos no início de mais um programa 2 de As Vozes da Teshuvá. Hoje nós abordaremos dois assuntos muito importantes. O primeiro assunto será Pessah, a tradição do povo judeu, desde quando Israel saiu do Egito e todas as ordenanças, estatutos e prescrições do Eterno para Moshe Rabbeinu, que representava o líder máximo da nação de Israel, que pelas mãos fortes de Hashem destruiu o Egito. Nós vamos trazer hoje um convidado especial, o nosso amado irmão Raziel Ben Yosef, e ele que é um dos líderes de uma congregação aqui de São Paulo, congregação Beit Or Haolam, que está ligada diretamente à congregação do líder do Rio de Janeiro, do judaísmo nazareno, Tzadok Ben Derech. O segundo assunto será justamente um curso proposto pelo nosso irmão Raziel, que certamente aqui em São Paulo vai atender às necessidades de todos aqueles interessados em fazer a Teshuvá de uma maneira mais definida e verdadeiramente de uma maneira da qual as pessoas possam aprender com os ensinos dos sábios e ensinos de outras literaturas além da Torá. Espero que vocês gostem desse programa e a sequência será recheada de muita informação. Mais uma vez, que o Eterno abençoe a todos vocês, em nome de Yeshua HaMashiach. Bem, voltamos agora com o programa 2 de As Vozes da Teshuvá. Esse aqui é o nosso irmão Raziel Ben Yosef, da congregação Beit Or Haolam. E, na verdade, ele está aqui representando o judaísmo nazareno aqui em São Paulo. Meu querido Shalom, que o Eterno te abençoe. Shalom, Fábio. E fala um pouquinho de vocês, um pouco da tua apresentação, os projetos que vocês têm aqui com a congregação, um pouquinho da congregação também, para que as pessoas que estejam agora nos assistindo, nós estamos fazendo uma gravação, mas esse programa vai ficar fixo, né, nas redes sociais. Legal você falar um pouquinho sobre o que vocês têm feito aqui em São Paulo. Shalom, shalom a todos que estão nos assistindo. É uma honra ter sido convidado aí pelo Fábio, uma grande felicidade mesmo, não só minha, como de toda a nossa comunidade aqui de São Paulo, visto que nós estamos participando de algo que realmente vem somar no movimento judaico e no movimento judaico nazareno, messiânico, daqueles que creem em Yeshua como Mashiach, aqui no Brasil. E a internet ela dá acesso até a pessoas que estão fora, brasileiros que Exatamente. Entendem e muitas vezes estão procurando uma referência de programa para assistir. Eu tenho certeza que esse vai ser mais uma pedra, um tijolo bem sólido na construção aí desse movimento que é novo no Brasil ainda, que é novo, que está se iniciando, né? Como o Fábio disse, eu sou da liderança da Beit Or Haolam. Hoje eu presido a comunidade, porém somos um corpo de 3 líderes que tomam as decisões lá na comunidade. Nossa comunidade fica aqui na zona sul de São Paulo e nós temos como nosso professor, nosso rabino, lá no Rio de Janeiro, Tzadok Ben Derech, que é quem nós podemos dizer com muita gratidão, que tem nos ensinado o judaísmo, que tem nos ensinado os segredos da Torá e do Mashiach, com muita simplicidade, com muita humildade, como ele sempre se demonstrou conosco. A comunidade, portanto, segue, né, o judaísmo nazareno, tem como referência o Tzadok Ben Derech, tem como referência os rabinos James Scott Tring, o Beit Din nazareno em geral, né, por onde nós estudamos e aonde nós temos aprendido a respeito da Torá e a respeito de Yeshua HaMashiach.
Perfeito. Inclusive o Tzadok, ele vai certamente estar conosco aqui, já foi convidado. E é uma das grandes referências no país, né? Nós temos outros segmentos do judaísmo nazareno, nós temos também o judaísmo messiânico, nós estaremos com outros líderes, mas a gente vai focar aqui hoje num assunto muito importante, né, meu irmão? Que é, na verdade, como as pessoas sabem, esse programa indo ao ar justamente na semana de Pessah, conhecida como a Páscoa judaica, se bem que é um termo muito complicado para se dizer, porque Pessah é Pessah, né? É um termo único, na verdade. E nós estamos aqui para defender a essência das Escrituras, e a essência das Escrituras se refere única e exclusivamente ao povo judeu, né? Então, meu querido, o que você pode, nesse início, falar sobre Pessah, as implicações de Pessah, e aquilo que as pessoas, de repente, podem descobrir a mais daquilo que elas não conheciam como Pessah, que é o nosso primeiro assunto. Pessah é uma data muito especial para o povo judeu, é uma data muito marcante, né, para qualquer israelita, né? E é interessante porque Pessah tem uma peculiaridade para quem crê em Yeshua como Mashiach, né? Porque ele usou essa data, especialmente para fazer uma celebração reservada com os seus discípulos e proclamar ali a sua morte, uma série de significados que existem em torno disso e que os Ketuvim Netzarim vão abordar e que são interpretações, na verdade, daquilo que está descrito na Torá, né? É interessante porque se nós analisarmos Pessah a partir do Shabbat Hagadol, que hoje nós estamos gravando, o Shabbat Hagadol ele acabou de se passar, né? Que é um Shabbat antes de Pessah. O nosso povo ele chama esse Shabbat de Shabbat Hagadol. E uma das tradições do Shabbat Hagadol, que pode ser traduzido como o Shabbat do Grande, ou o Grande Shabbat, ou algumas traduções até colocam o Shabbat dos Grandes, embora o termo não seja Shabbat Hagedolim, né, que seria o dos grandes no plural em hebraico, né? Exato. Então eu vou ler aqui uma passagem que eu peguei até uma passagem de um texto que eu peguei até do judaísmo tradicional, né, para nós entendermos algo muito importante para todos nós que cremos em Yeshua. Os links estarão disponibilizados aí na descrição para todos que quiserem acessar. Mas diz assim: Shabbat Hagadol também pode traduzir-se com o significado de o Shabbat dos Grandes. Até agora, os judeus haviam sido como crianças pequenas, pois nunca haviam cumprido o mitzvot. Neste Shabbat, porém, cumpriram sua primeira mitzvah, a preparação de um cordeiro para o Korban Pesach. Este foi o começo da observância das mitzvot e, em um certo sentido, agora tornavam-se grandes, como um menino no dia do seu bar mitzvah. Interessante, eu vou fazer um comentário que você, nesse texto, está comparando Israel a uma criança, né? Por que seria essa comparação, Raziel? Para quem não conhece muito como se dá a vida de um judeu, né? Como transcorre a vida de um judeu desde sua infância até a sua fase adulta, o bar mitzvah, como é aqui colocado, é um momento em que literalmente você deixa de ser criança, porque você assume a responsabilidade das mitzvot. Então antes, a responsabilidade de ensinar ao filho é do pai, a responsabilidade da casa cumprir mitzvah, ela é do pai, guardar o Shabat, alimentação kasher, do pai e da mãe também, né, que tem um papel fundamental no judaísmo, a mulher. E a partir do momento do seu bar mitzvah, que é o que com os homens, né, o bar mitzvah, que é para os homens, acontece aos 13 anos, e para as mulheres, né, o bat mitzvah acontece no aniversário de 12 anos, né? Inclusive minha filha já está se preparando para o bat mitzvah. Que ótimo. Então, isso é muito marcante na vida de um judeu,
E é o momento em que você tem responsabilidade espiritual, vamos colocar nesses termos, isso dentro do judaísmo. E é muito interessante nós vermos que o Bar Mitzvah do povo de Israel acontece justamente em Pêssar, porque isso nos dá uma perspectiva diferente, um olhar diferente para o significado do sacrifício de Yeshua HaMashiach em Pêssar, né? Se nós temos aí principalmente a linha cristã que afirma que a Torá em Yeshua ela foi abolida, mas se nós lermos o texto a partir da perspectiva de que o Corban Pêssar é justamente o chamado para que nós cumpramos mitzvot, nós vamos entender que na verdade esse é o momento em que o Eterno chama aqueles que ainda não cumprem para que tenham a responsabilidade de cumprir. Então todos aqueles que olham para o sacrifício do Mashiach, né, e veem sentido e querem a redenção de seus pecados a partir dele, eles são chamados à responsabilidade de cumprir mitzvot a partir de então. O que é muito interessante porque, sendo a primeira mitzvah do povo de Israel, ela foi e é muito marcante. É claro que todas as festas que nós temos são muito importantes. Agora, Pessah, na verdade, ela contém algo muito especial, porque ela está ligada diretamente com o Mashiach, né? A todas as comparações, então, por exemplo, os ossos de Mashiach não foram quebrados, né? Os ossos do cordeiro também não devem ser quebrados, não eram quebrados quando existia o sacrifício. O ponto é estabelecer essa festa ligando-a com o Mashiach. Nós sabemos disso. Agora, evitando falar um pouco do cristianismo, mas nós não podemos nos desprender porque, por grande coincidência, a festa será no mesmo dia do que a chamada Sexta-feira Santa, né? E nós sabemos que há muitos irmãos cristãos que verão esse programa também. No programa 1 nós falamos sobre a mentalidade greco-romana versus a mentalidade hebraica. Do que o cristão, na tua visão, deve estar ciente daquilo que ele crê ser diferente daquilo que é o essencial, do que é Pessah, que nós cremos verdadeiramente, que o Eterno colocou como essência para o seu povo e para todos aqueles chamados de estrangeiros que se abraçam a esse cumprimento de mitzvah, a esse mandamento? Ligado ao que nós lemos e a tudo que nós estudamos com o Tzadok, né? O cristão, muitos cristãos, eles têm realmente interesse e têm um coração realmente aberto a cumprir a Torá e a se aprofundar nas escrituras, de forma que ele seja fiel àquilo que ele recebeu, né? Então o Tzadok até em alguns vídeos ele fala que o cristão ele tem o direito de saber, de ser informado, né, da forma correta dos acontecimentos, né? Então, por exemplo, não desrespeitando nenhum conceito cristão, né? Não é esse o intuito aqui, mas apenas como o Fábio colocou já desde o começo, somente para que se veja quão distante chegou-se o sentido, né? Pessah, a festa judaica de Pessah, nós comemos ervas amargas. E foi instituído no cristianismo comer-se chocolate, que é uma coisa doce, que remete justamente a um sentido antagônico, né? Antagônico, exatamente, daquilo que nos traz a festa, né? Que é uma lembrança do amargor do Egito, a libertação que o Eterno está proporcionando. Então, realmente, comer chocolate na mentalidade semita seria uma coisa muito estranha, né? E o que acontece entre o judaísmo e o cristianismo é que essas distâncias acabam criando um cisma entre os dois, né? E esse cisma, certas vezes, em momentos históricos aí, até violento e até
problemático em diversos contextos aí, principalmente com o nosso povo padecendo, né? Agora, se nós pegarmos os textos da Brit Hadashah, por exemplo, 1 Coríntios 5:7, eu peguei aqui, eu selecionei duas traduções que são fidedignas, direto do aramaico, de dois famosos tradutores, né, que são Terid e Murdoch, que eles traduzem para o inglês, né, do aramaico. E veja só: purifique de você o velho fermento, para que você seja uma nova massa, de modo que você pode ser como pão sem fermento. Nosso Pêssar é o Mashiach, que foi morto por nós. Expurgai de ti o velho fermento, para que sejais massa nova. Agora a tradução de Murdoch. Assim como sois sem fermento, porque o nosso Pêssar, ou a nossa Páscoa, é o Mashiach, que foi morto por nós. Excelente. As duas traduções que corroboram no mesmo sentido, né, do aramaico, elas nos mostram um contexto judaico. E dentro dessa questão que você bem levantou, é importante para o cristão entender que o que está sendo falado aqui trata-se de judaísmo, ou seja, trata-se da religião que era ensinada ao povo de Israel em Jerusalém e etc. Então, nós nos deparamos com muitos cristãos que realmente querem, né, cumprir da maneira certa, fazer do jeito certo. Nós queremos ser fiéis a Yeshua HaMashiach, né? Você se depara até com músicas cristãs que falam isso, que querem ser fiéis às palavras de Yeshua HaMashiach. Então é importante se informar, né, e começar a conhecer através do nosso povo, através do contexto em que Yeshua estava, né? Eu até brinco com o pessoal da comunidade que até uma frase muito dita por muitas pessoas. O Mashiach, ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e prometeu que ia voltar em Israel. Ele nunca se desvinculou disso de forma nenhuma. Então é importante nós vincularmos, da mesma forma como ele não se desvinculou, nós vincularmos a figura dele ao nosso povo, porque desvinculá-la pode ser perigoso. Nós temos duas menções aqui, uma em Yohanan, capítulo 1, verso 29, e depois a segunda, Lucas, que está capítulo 22, passuco 19, verso 19, que retratam, né, essa explanação que inclusive o Tzadok mostra, tratando verdadeiramente aquilo que você falou, né, de Yeshua ser o centro de Pessah, porque a figura de Mashiach, ela está personificada em todas as festas, a gente sabe disso. Mas quando ele se revela, quer dizer, fica ainda mais marcado, não é? Essa personificação de Yeshua que foi levada depois, como você leu agora, nas traduções de Etheridge e Murdoch, retratando que o centro da festa é Mashiach. Claro que para o judeu ortodoxo, o centro é a libertação do povo de Mitzrayim. Isso é profundamente importante. Agora, para aquele que crê em Yeshua, aquele que sabe, e também esse programa vai para muitos judeus, aquele que sabe que Mashiach veio, que por algum motivo ele recebeu alguma revelação sobrenatural, Mashiach se manifestou para ele, como em tantas pessoas em Israel tem sido manifestadas a figura de Mashiach, Pessah terá a inclusão de Mashiach e terá o centro, na verdade, com o Mashiach. O que você pode falar um pouquinho para nós sobre isso? Certa vez eu estudando, né, me veio uma questão à cabeça, né? Eu pensei comigo, poxa, por que o Mashiach fez acontecer essas coisas justamente em Pessah? Por que não Yom Kippur, por exemplo? Né? Que é o dia da expiação, né? Seria ali mais... no meu pensamento isso, né? Na época, na minha imaturidade, eu pensando assim, falei, poxa, eu acho que seria mais fácil de identificar, né? Yom Kippur já seria uma coisa mais
sei lá, uma coisa mais explícita, né, vamos dizer assim, né? Tem a ver com a remissão dos pecados, a morte de Yeshua também, né? Exatamente, porque a gente vê, inclusive, muitos questionamentos de antimissionários, né? Eles falam isso, eles falam, não, mas como que ele remiu o pecado? Parece que não há um entendimento de como o Mashiach, Yeshua, né, pode ter, através de sua morte, remido o pecado. Porque quando você fala de expiação de pecado, remissão, na cabeça do judeu, automaticamente vem Yom Kippur. E eu fiquei pensando, falei, poxa, mas por que Pessah, né? Por que em Pessah? E através desse relato da tradição que nós lemos aqui, e aqui nós começamos a ver a importância de nós estudarmos o nosso povo, né? A revista Macon, que é uma revista judaica, quando eu fui na Feira do Livro aqui em São Paulo, na Beit Yaakov, eu recebi um exemplar da revista Macon. E a revista Macon, ela traz um texto muito interessante, né, de uma pergunta para um rabino, né? Perguntando assim, poxa, vocês judeus se preocupam com pontos minuciosos, né, das coisas, vocês se preocupam com... vocês levam a religiosidade de uma forma muito minuciosa. Isso para vocês é espiritualidade, né? Isso que para o judaísmo é espiritualidade? E o rabino, e aí depois ele falava assim, olha, eu já enviei essa pergunta e não foi respondida essa pergunta. E eu estou insistindo porque eu quero uma resposta. E o rabino fala, olha, eu já respondi, né? Só que tem um detalhe, eu esqueci de colocar o ponto no e-mail na volta. E eu imaginei que isso não fosse uma coisa muito importante, né? Porque afinal de contas, apenas um ponto, né, não pode alterar tanto o conteúdo, né? Eu não errei o nome, eu não errei o conteúdo da carta, eu destinei o nome à pessoa certa, mas eu esqueci de pôr o ponto antes do com, né? E na minha ignorância, eu imaginei que o ponto não teria importância, porque eu não conheço muito de internet e eu não sei a importância que um ponto tem na internet. Então, se eu quiser conhecer a importância de um ponto, eu tenho que estudar a respeito de internet. Da mesma forma, as minúcias judaicas, os pontos mínimos que o judeu tem, se você quiser entendê-los e saber realmente por que nós consideramos certos pontos espirituais, você tem de estudá-lo, né? Nós até imaginamos, né, que essa frase veio de uma interpretação um pouco desfocada, vamos dizer assim, das falas do Mashiach, né? Que vós coais os mosquitos e deixai passar os camelos. Né? Exato. Só que o Mashiach, ele não está achando ruim de coar os mosquitos, e sim de deixar passar os camelos. Né? Esse é o grande problema da questão. Não faz sentido coar mosquitos se você deixa passar camelos. Então, a frase, dentro de um contexto judaico do Mashiach, ela faz sentido. Fora, ela não faz sentido. Então, para nós entendermos, por exemplo, Yohanan 1,29, que diz que o Cordeiro de Elohim, que tira o pecado do mundo, essa alusão a Pessah, isso exige um estudo muito profundo para que você realmente comece a dimensionar quão longe isso vai. Né? O judeu ortodoxo que nos assiste, ou tradicional de outras linhas também judaicas, que não ortodoxo, pode ser racídico, até reformista que esteja nos assistindo, ele conhece esses pontos, mas ele não liga esses pontos ainda a Yeshua HaMashiach. E aí nós podemos ver também, Raziel, vou fazer um adendo, como o cristianismo ele está longe dessa compreensão original, não é? Então, o nosso propósito aqui, e eu tenho certeza que nós estamos avaliando assuntos que os outros programas não têm avaliado, né? Eu, pelo menos, não tenho visto isso, a não ser nos programas de judaísmo convencional, chamado judaísmo ortodoxo. Dentro daquilo que nós conhecemos como judaísmo messiânico ou nazareno, qualquer uma dessas duas vertentes, que basicamente falamos a mesma língua, cremos no mesmo Elohim e nós cremos no mesmo Mashiach,
nós vamos evidenciar quanto que a doutrina cristã, que era, na verdade, formada de conversos gentios messiânicos, ela se afastou hoje, depois de tantos séculos, não é? Quantos? Basicamente 20 séculos, vamos colocar assim, guardar as devidas proporções, Concílio de Nicéia 325, vamos colocar aí 17 séculos, né? Ela se afastou e hoje não há uma percepção do que é verdadeiramente a originalidade. E no cristianismo se colocou que, parece assim, a ideia nasceu dessa maneira, foi sempre assim, quando nós sabemos que ela não foi sempre assim, não é? Que o cristianismo é um paralelismo do judaísmo, de que as grandes catedrais europeias, principalmente, elas são um paralelismo das grandes sinagogas. Né? As grandes sinagogas na Espanha, na Itália, e as igrejas católicas são muito parecidas com essas grandes sinagogas. Eu estou dizendo só no sentido arquitetônico, a gente poderia falar em vários sentidos aqui. Bom, voltando para o sentido espiritual, o que carece, na verdade, então, o cristianismo de saber? Então, como nós estamos tratando aqui, o que carece foi o que, na verdade, foi distanciado no século IV, né? Houve um plano político, realmente, político-religioso, né? No Império Romano, de distanciamento entre as comunidades cristãs, né? Que na época já se existia o cristianismo, desde Inácio de Antioquia. Houve esse distanciamento entre o judaísmo e as comunidades cristãs. Há inclusive relatos de que em Antioquia a sinagoga e a igreja tinham muita comunicação e comemoração de festas conjuntas, né? Então, Crisóstomo, um eloquente orador, ele foi incumbido por Constantino de fazer esse distanciamento para que o cristianismo tivesse essa independência, né, entre aspas aí, independência essa que, na minha humilde opinião, significa tomar decisões, né? Nós queremos tomar as nossas próprias decisões, fazer do nosso jeito, sem ter que ficar dando satisfações aí, esperando um conselho rabínico, esperando uma opinião mais madura de alguém que conhece o assunto mais a fundo. Enfim, nós queremos ter o poder, né? E tratar, na verdade, com o centro da época, que era Kehilá de Jerusalém, não é verdade? Não era Roma. Roma outorgou, chamou para si uma responsabilidade que nunca foi dela, não é? Então, quando você se desliga, né, da Kehilá principal com os anciãos de Jerusalém, você corta o cordão umbilical espiritual com a fonte verdadeira que está em Israel, que está em Jerusalém, que está em Jerusalém, não é verdade? Exatamente. Eu, inclusive, me esforço, né, o meu esforço que eu estou desenvolvendo num projeto que é até acadêmico, no curso de pedagogia que eu estou cursando, né, e eu tenho me esforçado para desenvolver esse curso de filosofia semita, de filosofia judaica, onde o propósito é justamente esse. 20 séculos, né, depois, humildemente, né, eu não me coloco como um salvador da pátria, vamos colocar assim, né? Não estou me colocando nessa posição, mas eu quero ser ali um colaborador para que haja essa, eu não vou dizer aproximação, que isso soa meio ecumênico, e não é esse o propósito, mas sim que o judaísmo, as palavras judaicas da Brit Hadashah, elas possam fazer sentido ao ouvido cristão, ao ouvido ocidental, não só cristão, mas de diversas outras religiões, e para que nós consigamos conversar religiosamente falando em um âmbito filosófico. Eu tenho uma opinião, Fábio, que eu não sei se você compartilha, mas eu acho que nós criamos um tabu na nossa sociedade que é muito prejudicial à nossa própria sociedade. Que esse tabu religião não se discute. Concordo plenamente com você. Religião não se discute, de fato, no campo do convencimento. Porque se eu ficar tentando convencer você que eu estou certo,
nós vamos discutir, e vice-versa. Né? Agora, religião se discute sim no campo filosófico. E, só que para chegar no campo filosófico nós precisamos elevar o nível de discussão. Ou seja, o meu intuito ao conversar com um cristão, ao conversar com um judeu ortodoxo, ao conversar com um espírita, ao conversar com um ateu, o meu intuito é transmitir, ouvi-lo e transmitir conceitos filosóficos, de forma que ele entenda o meu pensamento e respeite o meu pensamento e eu respeite o dele. Dessa forma nós poderemos conversar. Você abre pelo menos um pequeno leque, uma abertura, você tem um caminho para que você possa se fazer entendido, né? Como você disse, não seria o convencimento, mas seria, eu gosto de citar um pouco isso, jogar a semente, como Yeshua fala numa das suas parábolas. Aliás, para a gente fechar esse assunto, essa primeira parte, o que é um Midrash? Yeshua se comunicava através de Midrashim? Dentro desse pensamento, né, muito da mentalidade judaica e muito da forma como o judeu transmite o pensamento, ele não é entendido por nós aqui. Então, por exemplo, essa primeira passagem tradicional que eu li aqui, ela se refere a uma parte de Midrash, né? E o que é um Midrash? Eu busquei uma fonte bem simples para que todos tenham acesso, né? Wikipedia. Qualquer um pode acessar aí o Wikipedia, o link estará disponível aí, né? E eu vou ler aqui o texto da Wikipedia para uma definição de Midrash. No judaísmo, Midrash é o gênero de literatura rabínica que contém as primeiras interpretações e comentários sobre a Torá escrita e a Torá oral, lei falada e sermões, bem como a literatura rabínica não legalística, Hagadá, e ocasionalmente as leis religiosas específicas da escritura hebraica, o Tanakh. O Midrash, com inicial maiúscula, refere-se a uma compilação específica destes escritos, primordialmente dos 10 séculos. O propósito de Midrash era resolver problemas na interpretação de passagens difíceis do texto da Bíblia hebraica, usando princípios rabínicos de hermenêutica e filologia, para alinhá-los com os valores religiosos e éticos dos professores religiosos. No hebraico, sempre que nós temos o mi, isso nos remete a uma questão, a uma pergunta, porque no vocabulário hebraico, para quem conhece, né, ele não tem o ponto de interrogação. Isso é uma adaptação moderna ao vocabulário hebraico. Se você ler um texto antigo, você não vai encontrar interrogações no meio do texto. Então, quando que você sabe que é uma pergunta? Quando tem expressões como mi, ma, né, então você já sabe que aquilo remete a uma questão, né, o que, o mi. E o darash significa investigar, né, vem da palavra, do verbo investigar. Portanto, vemos que o Midrash ele é uma investigação daquilo que se olhou para a Torá e surgiu uma curiosidade ali. Então você investiga. Esse é o sentido de Midrash. E na cultura, como que você investiga? Na cultura judaica, você traz relatos tradicionais do povo de Israel sobre assuntos polêmicos. É bem possível que quando Yeshua falou que a letra mata, mas o espírito vivifica, isso no ouvido judaico estava associado a Midrashim, a ensinamentos ali rabínicos que transcendem meramente aquilo que está escrito, né? E isso é até complicado, como eu estou falando em nível filosófico e não de convencimento, mas isso já contraria o sola escritura de Martim Lutero. Muito importante salientar isso. Porque realmente o espírito vivifica, ao ouvido ocidental, isso soa de uma forma mais mística do que deve ser. Vamos colocar assim, né? Os Midrashim, eles eram transmitidos oralmente em suas épocas. Não tinham facilidade de editoras, alguém que quisesse ler um Midrash, ele não ia poder ir na livraria, vou comprar um livro com uma compilação de Midrash. E que hoje é tão fácil a gente encontrar nas editoras, por exemplo, né? Você vai na Sefer e você encontra vários livros assim, por exemplo. Né? Exatamente. Todos publicados. Você vai em Israel, nos Estados Unidos, então é muito fácil, muito mais fácil ainda de se achar.
Exatamente, fora as feiras de livros e tudo que o nosso povo realmente tem proporcionado para aqueles que querem realmente ter acesso a muitas coisas aí. O Brasil, que era muito carente disso há um tempo, realmente hoje está tendo um crescimento. Claro que estamos distante ainda da literatura alemã, inglesa, né? Claro. Estamos a anos-luz deles, mas... Desde a produção deles, né? Exato, mas nós estamos tendo acesso realmente a conteúdo judaico. E eu recomendo, não fazendo propaganda, mas eu recomendo àqueles que querem estudar judaísmo, conceitos básicos. A Wikipédia é uma ferramenta muito importante para um início de conceitos, de conceituação de termos judaicos. É muito importante, quem quiser tem acesso na internet. E eu digo que os rabinos disponibilizam porque eu não acredito que sejam outras pessoas que coloquem aquelas informações lá. Eu concordo com você, porque até pelo fato de haver as citações bibliográficas no final dos textos da Wikipedia. Então, é um primeiro passo para que você tenha o quê? Um produto de confiança naquilo que você está lendo. Se você quiser saber mais, você vai lá e clica naquela biografia, não é? Ou na bibliografia, perdão, e você vai ler às vezes um livro que está disponível dentro da internet. Perfeito, então a gente fecha esse assunto com relação a Pessah e a gente tem mais um assunto para tratar com o Raziel. Bem, voltamos no final desse programa número 2. E já adquirindo esse costume, nós vamos indicar algumas obras para todos aqueles que têm interesse em saber da literatura judaica e saber também sobre a literatura que nos influencia dentro do processo de Teshuvah. Então nós vamos aqui direto ao ponto. O livro Teshuvah, de Adin Even Israel, um rabino chamado também de Steinsaltz, um guia para o judeu recém-praticante. Aqui eu vou verter um pouquinho, vou chamá-lo de um guia para o membro da Teshuvah recém-praticante. Meus queridos, nos nossos grupos de WhatsApp, por exemplo, e nas congregações, a gente firma o compromisso de que a pessoa precisa, em primeiro lugar, ter um contato literário, de literatura, de leitura com a Torá. Impossível você querer entrar no processo de Teshuvah se você não consegue fazer um mínimo de literatura para que a tua própria alma possa entrar definitivamente no processo de restauração. E esse bem universal que o Eterno nos deu é a Torá, os 5 primeiros livros da chamada Bíblia. Então nós enfatizamos isso, porque eu particularmente não conheço ninguém que não tenha um costume de leitura e que conheça as coisas do Eterno. Nossos amados irmãos cristãos, muitos deles conhecem muito das Escrituras, os judeus também conhecem muito das Escrituras e conhecem de outras obras também. Então é válido a gente falar sobre literatura. Então nós temos aqui uma literatura que vai, na verdade, auxiliar com conceitos, definições, para que você possa desenvolver um processo de teshuvah, isto é, um processo de arrependimento, retorno às raízes hebraicas. A gente gosta de falar que em primeiro lugar é o arrependimento, através dessa obra que traz, da editora Mayanot, todo um percurso, na verdade, de como nós devemos proceder, a guinada que nós damos de 180 graus numa mudança radical de nossas vidas. Sim, pagamos um preço por isso. Mas Yeshua disse que a porta verdadeiramente ela é estreita e continua sendo estreita. Nossos programas Voz da Teshuvah, nós vamos falar de várias obras, inclusive, e a cada programa nós vamos indicar uma literatura e vai ficar marcado também no link. Deixe seu like para esse programa, ajude-nos colaborando nesta obra em termos de ideias, também de sugestões, por que não? E está aqui, mais uma sugestão de literatura, espero que todos vocês gostem. Shalom Aleichem, que o Eterno nos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Ohalecha Yaakov, Mishkeno.